Talvez você, assim como eu, já tenha ouvido ao longo da sua vida muito a ideia estabelecida de que não devemos julgar os outros para não sermos julgados, né? Mesmo não tendo esse final, né? Que não devemos julgar os outros, porque isso pode ser muito injusto, né? A gente não deve praticar um julgamento, né? Isso não compete a nós, como se a espiritualidade, a divindade, Deus é que fosse capaz de ter esse julgamento por saber de toda a história, né? E nós somos seres incapazes de fazer um julgamento. Só que observando a sua vida, observando as coisas que já aconteceram, talvez você perceba que caso você tenha evitado julgar os outros, talvez você tenha entrado em algumas furadas na sua vida por causa disso, por causa de não julgar. Primeiro ponto é que é uma grande hipocrisia falar que a gente não vai julgar. A gente fala isso da boca para fora. Mas dentro há uma luta constante, se você evita julgar, uma luta constante entre o seu julgamento, né, e você tentando evitar que aquilo cresça. Mas ele existe. E mesmo se você não lutar, se você simplesmente não falar sobre o seu julgamento, você está julgando a todo momento. Estamos julgando a todo momento. Você agora que está me vendo, está me julgando nesse exato momento, né? Então, eu entendo que o julgamento faz parte do ser humano e é algo que é positivo se feito de uma forma adequada, né? Se a gente usar esse julgamento de uma forma positiva, né? Vamos lá. Como que a gente pode fazer uso do julgamento de uma forma mais positiva? Ou pelo menos mais consciente? O ideal é que a gente tenha uma consciência muito clara e objetiva, sincera com nós mesmos, de quais são os nossos preconceitos, né? O que a gente tem de preconceituoso dentro de nós. Quando a gente consegue saber com clareza o que é o nosso preconceito, aonde o nosso preconceito toca, para que lado que ele caminha, a gente pode fazer o uso do julgamento sem utilizar o preconceito que a gente tem com relação a coisas e pessoas, né? É muito importante isso, para que você consiga fazer um bom julgamento, minimamente justo, você precisa saber exatamente aonde está o seu preconceito, para que você não mascare um julgamento com um preconceito na frente. E aí você finge para você mesmo que você está julgando uma situação, quando na verdade você só está sendo preconceituoso, né? E o caminho inverso também, né? Às vezes a gente tem medo de fazer um julgamento porque estamos com medo de estarmos sendo preconceituosos. Então a gente evita fazer esse julgamento justamente porque a gente pensa que está sendo movido por preconceito. Mas na verdade podemos não estar. Podemos estar simplesmente usando o nosso faro, usando a nossa habilidade de perceber, às vezes, uma pessoa, uma situação e conseguir tomar uma decisão antes de algo evoluir, antes de um problema acontecer. O julgamento aí também pode ir pelo caminho da intuição, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, olha uma situação e a gente sente que aquilo dali não vai dar muito certo, né? E eu percebo isso muito no meu trabalho, sabe? Eu atendo pessoas quase que diariamente e às vezes no detalhe de como a pessoa fala comigo, às vezes somente pela foto da pessoa, a imagem, de alguma forma a energia que ela traz para mim ao conversar com ela, eu já sinto às vezes quando a coisa não vai ser muito legal, sabe? E aí eu venho justamente com esse pensamento, não, eu não posso julgar por uma frase, por uma palavra, por um tom de voz. Às vezes essa pessoa está com algum problema e pode estar ou não.
E aí, às vezes, dá um problema depois lá na frente, eu falo, cara, eu sabia. Eu sabia que essa pessoa ia me dar dor de cabeça. Mas eu fiquei colocando panos quentes, fiquei dizendo que era julgamento, fiquei dizendo que eu estava sendo preconceituoso e que eu não deveria pensar dessa forma. Só que os indícios iam pipocando ali e eu ia ignorando. É feio julgar, não é legal, com tão poucas informações a respeito de alguém, já recuar, né? E realmente, às vezes a gente não tem como ter certeza se o nosso julgamento está certo. Porém, a gente pode se precaver, se preparar para um possível problema, uma possível decepção, algo que possa dar errado ali naquela relação, naquele contato, né? E o julgamento, ele nos ajuda a separar o joio do trigo, a separar o que presta do que não presta. Porque se você não julgar, se você não fizer uso disso na sua vida, do poder do julgamento, você vai deixar que na sua vida entrem todo tipo de pessoas que pode te trazer grandes problemas, pode trazer para você atraso na sua vida, lentidão. Às vezes a gente se relaciona, namora, convive com pessoas que a gente evitou julgar e aquelas pessoas às vezes trazem grandes problemas para a nossa vida, atrasam a nossa caminhada, nos impedem de conseguir coisas, porque a gente ficou evitando a todo custo fazer um julgamento de algo que às vezes já estava na nossa cara, estava ali. A gente não estava usando o nosso faro, a nossa percepção de quando algo não está muito certo, algo não está muito legal ali. E a gente precisa ter essa consciência de tipo, olha, isso é preconceito e isso é um julgamento positivo. Então eu vou sim seguir. De repente uma intuição, uma percepção, algo ali não está muito certo e eu preciso ficar de olhos abertos. Não necessariamente cortar uma pessoa, uma situação de forma muito brusca, mas já ficar atento a próximas pistas, dar uma sondada para ver se ali não vai ser uma furada. Então, não tenha medo de julgar, não acho que é errado. Eu acho muito importante e necessário para toda a nossa vida a gente julgar, a gente está a todo momento julgando. É uma grande hipocrisia a gente falar que não julga, que isso não acontece, que não faz parte de nós, faz parte sim. Nós estamos constantemente julgando e devemos aprender a julgar da forma mais clara e positiva possível. Use o julgamento a seu favor.